My dear brethren of the priesthood, Caros irmãos do sacerdócio, como é inspirador contemplar o rosto dos 21.000 homens presentes aqui no centro de conferências e saber que ainda há outros milhões reunidos em capelas e outros locais no mundo inteiro. Lamento ser tão velho, numa época em que a vida traz cada vez mais emoções. Como todos sabem, fui ordenado e designado presidente da Igreja há 12 anos, precisamente no dia 12 de março de 1995. O Elder Ballard reuniu algumas estatísticas sobre esses últimos 12 anos. Vou citá-las. 387.750 missionários entraram no campo, o que representa quase 40% dos missionários que serviram nesta dispensação. Ou seja, 40% apenas dos últimos 12 anos em relação aos 177 anos desde a organização da Igreja. 3.400.000 conversos foram batizados, o que equivale a mais de 1/4 do número total de membros da Igreja hoje. O número total de missões da Igreja aumentou de 303 para 344, com outras 3 a serem criadas em breve. A retenção de conversos, conforme medida pela frequência à reunião sacramental, ordenanças do sacerdócio e fidelidade ao dízimo, aumentou sensivelmente. Embora tudo isso tenha sido muito significativo, estou convencido de que, com um pouco mais de dedicação, esse passado recente maravilhoso constituirá apenas uma prévia de um futuro ainda mais extraordinário. Lembremos que se fizermos a nossa parte, o nosso trabalho, esse trabalho maravilhoso vai ser muito maior. Coloquem o seu ombro na roda e vamos levá-la em frente. Agora gostaria de mudar de assunto. Abordei o mesmo tema há muitos anos. Repito-o, porque quem o ouviu já esqueceu há bastante tempo, e quem ainda não ouviu precisa ouvi-lo. O assunto tem a ver com o presidente Joseph F. Smith, que serviu como presidente da Igreja de 1901 a 1918, num total de 17 anos. Joseph F. Smith era filho de Hyrum Smith, irmão do profeta Joseph, assassinado com ele em Carthage. Joseph F. nasceu em Far West, Missouri, em 13 de novembro de 1838. Saiu do Missouri ainda bebê. Certo dia, quando ainda nem tinha 6 anos de idade, ouviu alguém bater a janela da casa de sua mãe em Nauvoo. Era um homem que viera às pressas de Carthage a cavalo para avisar a irmã Smith que o marido dela fora assassinado naquela tarde. Quando Joseph F. tinha 9 anos de idade, conduziu com a mãe um carroção de bois pelas planícies até este vale. Aos 15 anos, foi chamado para servir um missionário no Havaí. Primeiro foi para São Francisco e lá trabalhou numa fábrica de telhas a fim de ganhar dinheiro para a passagem rumo às Ilhas Havaianas. Na época, o Havaí não era um paraíso turístico. Era habitado por havaianos nativos que eram, em sua maioria, pobres, embora generosos com o pouco que tinham.
Ele aprendeu a falar seu idioma e a amá-los. Enquanto lá servia, teve um sonho notável. Vou ler sua narrativa a respeito desse sonho. Ele disse: sentia-me oprimido quando estava na missão. Estava quase desnudo e praticamente não tinha amigos, com exceção da simpatia de um povo carente e de pouca instrução. Sentia-me tão diminuído em minha situação de pobreza, falta de inteligência e conhecimento e minha pouca idade, que mal me atrevia a olhar um homem no rosto. Nessas condições, sonhei certa noite que estava me dirigindo a um lugar e tinha de me apressar ao máximo, com medo de me atrasar. Corri o mais rápido que pude e só me lembro que carregava um embrulho que estava envolto em um lenço. Em minha afobação, nem sabia exatamente o que ele continha. Cheguei, por fim, a uma maravilhosa mansão e senti que aquele era o meu destino. Ao aproximar-me às pressas, vi uma placa com os dizeres banho. Sem demora, voltei-me, entrei e lavei-me até ficar limpo. Abri o pequeno embrulho que levava comigo e lá encontrei um conjunto de roupas brancas e limpas, algo que eu não conhecia havia muito tempo, pois as pessoas à minha volta não se preocupavam com o asseio. Mas minhas roupas estavam limpas e eu as vesti. Em seguida, corri até o que parecia uma grande entrada ou porta. Bati e a porta se abriu. O homem que atendeu era o profeta Joseph Smith. Ele olhou para mim com certo ar de reprovação e suas primeiras palavras foram: Joseph, você está atrasado. Mas respondi confiante: sim, mas estou limpo, estou limpo. Ele me tomou pela mão, conduziu-me ao interior da casa e então fechou a grande porta. Senti a mão dele com uma força que jamais sentira antes. Eu o conhecia e, ao entrar, vi enfileirados meu pai, bem como Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards e outros bons homens que eu também conhecia. Olhei a sala, que parecia vasta como este vale e ocupada por uma enorme multidão, e à frente estavam todas as pessoas que eu conhecera. Minha mãe estava lá, com uma criança no colo. E lembro-me do nome dos presentes que pareciam figurar entre os escolhidos, entre os exaltados. Quando tive esse sonho, estava sozinho numa esteira no alto das montanhas do Havaí, sem ninguém ao meu lado. Mas nessa visão, apertei a mão do profeta e vi um sorriso esboçar-se em seu rosto. Ao acordar naquela manhã, eu era um homem, embora tivesse apenas a idade de um menino. Não temia mais nada no mundo depois disso. Eu era capaz de encontrar qualquer homem, mulher ou criança e olhá-los no rosto. Sentia-me um homem feito. Aquela visão, aquela manifestação e testemunho que desfrutei naquele momento fizeram de mim o que sou hoje. Se é que sou de alguma forma bom, limpo e justo perante o Senhor,
e se é que existe algo de positivo em mim. Isso me ajudou em todas as provações e dificuldades. A essência desse sonho notável está na reprimenda de Joseph Smith ao jovem Joseph F. O profeta disse: Joseph, você está atrasado. Joseph F. respondeu: sim, mas estou limpo, estou limpo. O resultado desse sonho foi que o menino transformou-se em homem. Sua afirmação, estou limpo, deu-lhe autoconfiança e coragem para encarar qualquer pessoa ou situação. Ele recebeu a força que emana de uma consciência tranquila e fortalecida pela aprovação do profeta Joseph. Esse sonho profético tem um significado especial para todos os homens e rapazes reunidos nesta enorme congregação hoje à noite. Um velho ditado ensina que o asseio e o alinho são os vizinhos da divindade. O profeta Isaías disse: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Nas revelações modernas, o Senhor instou-nos: sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. Sejam limpos, sejam puros em linguagem, pensamento, aparência e vestuário. Digo a cada um de vocês, sejam puros ao falar. Há muito linguajar obsceno e vulgar nos dias de hoje. Quem deixa de empregar uma linguagem pura revela ter um vocabulário extremamente limitado. Quando Jeová escreveu nas tábuas da lei, ordenou aos filhos de Israel: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O Senhor tornou a salientar esse mandamento nas revelações modernas. Lembrai-vos de que aquilo que vem de cima é sagrado e deve ser mencionado com cuidado e por indução do Espírito. Tenham pensamentos puros, o Senhor disse, e sejam todas as coisas feitas com limpeza diante de mim. Uma mente suja se expressa com um linguajar profano e imundo. Uma mente pura produz uma linguagem positiva e edificante. E se traduz em atos que trazem felicidade ao coração. Sejam puros na aparência, vestuário e conduta. Não façam tatuagens. Do contrário, um dia vão se arrepender. Só uma cirurgia dolorosa e cara pode removê-las. Sejam asseados, limpos e ordeiros. O descuido no vestir leva ao descuido no agir. Não me preocupo tanto com o que vocês vestem, quanto com o asseio. Lembrem-se do sonho de Joseph F. Smith. Ao correr para a mansão, ele carregava um embrulho envolto por um lenço. Quando tomou banho e abriu o pacote, viu que continha roupas limpas. Sempre que administrarem ou distribuírem o sacramento, mantenham uma aparência impecável e caprichem no asseio. E assim, meus queridos irmãos, eu poderia falar muito mais. Poderia discorrer
sobre o que está acontecendo na internet e com o uso impróprio do computador, que conduz a pensamentos e atos degradantes. Basta dizer que isso é totalmente indigno de um portador do sacerdócio de Deus. Vocês são seus servos escolhidos, foram ordenados para fazer algo sagrado e maravilhoso. Não podem viver no mundo e compactuar com seus erros. Precisam estar acima de tudo isso. E agora, queridos irmãos, que o Senhor os abençoe. Queridos irmãos, aos rapazes digo, prossigam com os estudos. Quando se casarem, terão a obrigação de sustentar a família. Há inúmeras oportunidades à sua espera, e a instrução é o que lhes abrirá as portas. Será essa a chave da mansão com a qual Joseph F. Smith sonhou, quando menino, enquanto dormia em uma montanha do Havaí. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Conversem com o Senhor em oração. Cultivem a proximidade com Ele. Ele é o Todo-Poderoso e tem o poder de edificar e auxiliar. Oro para que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém.